Graça e paz a todos os irmãos que fazem parte da turma de pastores. Nós estamos para mais uma aula do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós estamos gravando à noite e nós estamos estudando sobre a regeneração. Nós paramos nos meios da regeneração. Você vai pegar seu material aí e abrir nos meios da regeneração. E nós vimos que Deus é o autor da regeneração, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João está nos dizendo que a regeneração é uma obra de Deus, que os homens não nasceram no... Ele usa um semitismo, uma maneira de falar do judeu, nem da carne, nem do sangue, ou seja, não nasceram por vontade humana, não nasceram por esforço humano, não foi uma coisa comum, foi um milagre. E ele diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o regenerado é alguém que é nascido por força, poder e vontade de Deus. E Tiago diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Somente a pregação das Escrituras pode regenerar um ser humano. Trabalho social é maravilhoso. Peças teatrais são coisas fenomenais. Tudo que a igreja puder fazer para o bem da sociedade é maravilhoso. Mas nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, que o único instrumento que Deus usa para regenerar é através da sua palavra. Diz assim: segundo a sua vontade. Então foi a vontade de Deus. Não fui eu, não foi você que desejou nascer de novo. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. E Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A regeneração é realizada pelo mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E só quem tem poder para ressuscitar alguém fisicamente pode ressuscitá-lo espiritualmente. O Strong diz assim: regeneração é uma obra criadora de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Physis, criação. Deus não faz reforma. Nós fazemos reforma, mas Deus não faz reforma. Deus cria de novo, porque no velho homem não há nada de bom. Paulo diz: porque eu sei que na minha carne, na minha natureza não habita bem algum. Não habita bem algum. Então o Strong diz: é uma obra na qual o homem é puramente passivo, ou seja, você não faz nada para nascer de novo. Nasce pela vontade de Deus, e na qual não há lugar para a cooperação humana. Então, nós nascemos de novo, somos regenerados pela vontade de Deus. Mas o Espírito Santo é o agente da regeneração. É Ele quem leva a efeito a vontade de Deus. É Ele que realiza a regeneração.
Tito 3,5 diz assim: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quem faz esta regeneração, quem tem poder de entrar dentro da alma humana e regenerar-nos e transformar-nos em nova criatura é o Espírito Santo. Jesus diz no Evangelho de João, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o agente, o executor, aquele que realiza a vontade de Deus é o Espírito Santo. Então nós somos regenerados pela vontade de Deus, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. E a palavra de Deus é o instrumento usado pelo Espírito Santo para realizar a regeneração. O item C, aí do seu material, que foi enviado para todos. Diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou, ele, Deus, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, utilizando a palavra de Deus. Então nós precisamos pregar a palavra, fazer como os reformadores fizeram, voltar para a palavra, deixar a alegoria de lado e expor a pura e simples, direta, objetiva, concreta palavra de Deus, porque ela é o instrumento que vai fazer a regeneração que o Espírito Santo utiliza para regenerar um pecador. Então vamos expor a palavra, vamos ensinar a palavra, vamos pregar a palavra, vamos anunciar a palavra. O Espírito Santo, agindo através da palavra, vai fazer com que pessoas nasçam de novo. Diz assim: sendo de novo gerados, 1 Pedro 1,23, gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Sendo gerados de novo, pela palavra de Deus. Se nós queremos ver pessoas regeneradas, transformadas, nós precisamos anunciar a palavra de Deus, porque ela é espírito e vida, disse Jesus. Porque ela é semelhante a uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Somente a palavra de Deus, o Espírito Santo usa. Ele não usa visões, ele não usa línguas estranhas, ele usa a palavra de Deus. Vamos pregar a palavra e vamos ter gente regenerada. Evidências da regeneração. Como é que a gente sabe? Porque a regeneração é algo interno. Como é que nós vamos saber se uma pessoa foi regenerada? Quais são as evidências
que a gente vê nessa pessoa para saber e termos certeza de que ela foi regenerada? O regenerado não vive mais na prática do pecado. É impossível ser regenerado e continuar no pecado. Diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. No texto original, o verbo é o hamartano, quer dizer, não peca. Mas a tradução, como é um presente contínuo, no grego, correta é essa, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. E que divina semente é essa? É a palavra de Deus, que foi implantada pelo Espírito Santo no coração dele e o fez nascer de novo. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, porque tem uma nova natureza, porque tem a inclinação do Espírito. Porque os da carne se inclinam para a carne, os do Espírito se inclinam para o Espírito. Então, qual é a primeira evidência? É que o nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Isto não quer dizer que ele não peque, mas quer dizer que o pecado não é mais um hábito, mas um acidente de percurso. Ou seja, nós estamos sujeitos a pecar, mas não queremos pecar. Todo aquele que é nascido de Deus quer agradar a Deus. Em segundo lugar, além de não viver na prática do pecado, ele vive em amor. João diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então a segunda evidência, quando você vai ver lá no seu material, tem assim, evidências da regeneração. Aí tem A, não vive na prática do pecado. B, vive em amor. Todo aquele que é nascido de Deus. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então a segunda evidência é o amor. É que se alguém é regenerado, ela ama. Ela não vive amargurada, odiosa. Ela não vive de mal com o mundo, porque agora ela aprendeu a amar. C, crê que Jesus é o Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Hoje é muito fácil dizer que Jesus é o Cristo. Os judeus esperavam o Messias, o Hamashia. No Antigo Testamento não tem Yeshua Hamashia. Tem Hamashia, o Messias, o ungido. E é esse ungido que o povo de Deus esperava, esse Messias, que quando foram traduzir para o grego, na Septuaginta, versão dos 70, feita em Alexandria, no Egito, eles traduziram a palavra Messias por Cristo. Então a tradução era para ser assim, Jesus o Cristo. Jesus o Messias esperado, prometido no Antigo Testamento e esperado. Então os judeus não acreditavam, em sua grande maioria, que Jesus era o Messias. E naquela época era muito difícil você ter coragem para confessar publicamente que você acreditava que aquele filho de um carpinteiro,
Aquele homem que veio de Nazaré, que todas as pessoas religiosas, em sua grande maioria, melhor dizendo, achavam que ele era um herege, que ele estava blasfemando, que rangiam os dentes e procuravam matá-lo. Era muito difícil que você confessasse que ele era o Cristo. Então só alguém nascido de novo podia dizer que Jesus era o Cristo. Porque do lado do judeu, Jesus era visto como Messias. Do lado dos pagãos, como um defunto. Então todos os cristãos da época tinham dificuldade para confessar. Se ele era de origem judaica, ele tinha dificuldade para dizer: eu creio neste homem que vocês consideram herege, que vocês consideram maldito, blasfemo, mas eu creio que ele é o Cristo. E você ficar de um lado e todos os outros ficarem do outro, e você saber que você ia perder todas as regalias, as amizades que as pessoas iam te deixar. Do outro lado você ia ser ridicularizado, do lado dos gentios, porque você estava crendo num defunto, porque eles não acreditavam na ressurreição. É por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus procura agradar a Deus, mesmo que isto custe muito caro. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Olha o que João diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é nascido de Deus vence esse sistema. Nós já vimos que a palavra mundo tem 3 significados básicos. Tem mais. O universo, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A humanidade, porque Deus amou o mundo. E o sistema anti-Deus: não ameis o mundo nem o que no mundo há. A palavra mundo aqui tem essa conotação de mundo sistema pecaminoso, de mundo governado pelo diabo, de mundo alienado e fora de sintonia de Deus. E ele diz assim: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Só há um poder capaz de nos tirar do foco, da direção, da diretriz deste mundo: o poder regenerador do Espírito Santo através da palavra. Nós agora não somos mais pessoas que não pensam, que absorvem tudo sem peneirar, sem filtrar. Nós somos homens e mulheres que o mundo já não consegue mais nos seduzir, nem financeiramente, nem intelectualmente, nem filosoficamente, nem culturalmente, nem socialmente. Nós estamos no mundo, como disse Jesus. Jesus disse: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus diz: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus nos deixou aqui porque ele sabia que nós temos uma nova natureza, e esta nova natureza faz a gente viver, agir e andar diferente, na contramão do mundo, na outra direção. Nossa diretriz é outra. Nossos valores são outros. Se alguém é regenerado, a Bíblia Sagrada diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vence o mundo. Então nós temos que observar: a pessoa não anda mais no pecado, a pessoa vive em amor, a pessoa confessa que Jesus é o Cristo, mesmo que isso tenha que lhe custar caro financeiramente.
tem que lhe custar o emprego, o casamento, o amor dos colegas. E ela vence o mundo, ela não é mais dirigida, ela não é mais orientada pelos valores desse mundo. Os seus valores são os valores do Cristo. Ela é dirigida, orientada e guiada por Cristo. E o maligno não lhe toca. Olha o que diz a Bíblia. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O diabo jamais poderá tocar em uma pessoa que foi regenerada, em uma pessoa que está habitada pelo Espírito Santo, uma pessoa que agora é templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz: se alguém é nascido de Deus, se alguém tem outra natureza, agora tem o Espírito dentro dela e o maligno não lhe toca. Benefícios da regeneração. Quais são os benefícios? Ela nos torna filhos de Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o que João vai nos dizer. Aos que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creram no nome de Jesus, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Então todo que é nascido de Deus é filho de Deus. E só é filho de Deus no sentido cristão da palavra quem nasceu de novo. Outro benefício é que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Pedro diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pedro diz que agora nós nos tornamos participantes da natureza divina e que nós escapamos da corrupção deste mundo que está corrompido em todas as áreas, em todas as facetas da sociedade, pela concupiscência que há no mundo. Concupiscência quer dizer desejo forte. O mundo tem um apelo muito forte, o mundo tem um poder sedutor, atrativo, enorme. Mas quando nós somos regenerados, nós nos tornamos participantes da natureza divina. E aí nós escapamos desta corrupção, escapamos de sermos corrompidos. Pela regeneração nós passamos a ter a mente de Cristo, porque quem conheceu a mente do Senhor, diz Paulo, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Uma pessoa que foi regenerada, ela tem a mente de Cristo. Ela passa a pensar como Cristo, sua vida é pautada, dirigida, orientada pelo ensino do Senhor Jesus Cristo. E ela anda em suas pisadas. E ela procura imitá-lo e segui-lo. E não se importa mais com o mundo. Por ela nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha o que diz a Escritura: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que com Ele também sejamos glorificados. Toda pessoa que foi regenerada agora é membro da família de Deus e herdeiro das bênçãos prometidas por Deus.
Pela regeneração, Deus envia o seu Espírito ao nosso coração. A partir da regeneração, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração. E porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba é aramaico, Pai, pater, é grego. Então Deus é Pai dessa igreja agora que reúne judeus e gentios. E o Espírito Santo vem habitar em nosso coração após a regeneração. Por ela somos adotados por Deus na condição de filho adulto, para remir os que estavam debaixo da lei, diz Paulo, a fim de que recebamos a adoção de filho, huiotesia, a palavra grega, é adotar, que o judeu era filho, mas era filho na infância. E o cristão é filho em plena maturidade. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A regeneração é instantânea. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Regeneração é um acontecimento milagroso que acontece dentro de nós instantaneamente. Ninguém vai nascendo. Não é um processo. É um milagre que acontece imediatamente no interior do ser humano, efetuado pelo Espírito Santo. A distinção entre regeneração e conversão. Regeneração é interna e é a causa da conversão. A conversão é a parte externa. A conversão é externa e o efeito da regeneração. Então a regeneração é a causa, a conversão é o efeito. A regeneração é invisível, a conversão é visível. A regeneração é obra de Deus no interior do homem. A conversão é resposta humana à obra de Deus. Então Deus realiza uma obra dentro do nosso coração. E aí nós agora somos transformados pelo poder de Deus dentro de nós. E aí nós mudamos de direção. Nós mudamos a maneira de agir, de falar, de pensar, de nos comportarmos, de nos orientarmos. Nós passamos a sermos homens e mulheres tementes a Deus, que andam debaixo do seu temor, em profunda obediência. Eu desejo que você, que é pastor, possa acreditar que a palavra de Deus, ela regenera. Então nós vimos que é Deus quem deseja regenerar. Nós vimos que o agente, aquele que realiza a regeneração, é o Espírito Santo. E nós vimos que a regeneração se dá pela instrumentalidade da palavra de Deus. Então eu convido você a expor a palavra de Deus, não invente. A palavra já está na Escritura. Nós só precisamos servi-la, interpretá-la corretamente e aplicá-la. Porque é esta palavra viva e eficaz. É esta palavra que é espírito e vida, que vai ser aplicada na interioridade das pessoas, que vai perpassar todo ser humano e que vai fazê-lo ser, que vai regenerá-lo e torná-lo uma nova criatura. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.